Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina. Neste vídeo eu vou apresentar as correções do volume 7 do PET do conteúdo de ciências para os alunos do 9º ano. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Conecta Bio, deixar o seu joinha e ativar o sininho para vocês receberem notificações todas as semanas. Então, a segunda semana da apostila, a gente vai continuar falando de evolução, ideias evolucionistas. A primeira atividade pede para explicar com suas palavras o que são árvores filogenéticas e o motivo da sua importância para a ciência. Aqui temos uma representação de uma árvore filogenética, que é nada mais que um diagrama que mostra um parentesco entre os seres vivos, entre as espécies, composta por raiz, por nó, pelos ramos. Aqui na raiz costuma ser o primeiro ancestral comum, que dará origem a novas características e novas espécies. Então, árvores filogenéticas são diagramas que mostram a relação de parentesco evolutivo entre grupos de seres vivos. E elas são importantes para a ciência, pois ajudam o cientista a testar hipóteses sobre evolução, aprender características de espécies extintas e linhagens ancestrais e classificar os organismos. A segunda atividade, em que estudos se baseiam a filogenia? Bom, aqui uma árvore filogenética mostrando grupos separados. Para os cientistas juntarem várias espécies num determinado grupo, eles analisam quais são as características que eles têm em comum. Se eles têm características morfológicas parecidas, se eles têm características genéticas, comportamentais, se botam ovos, se andam com 4 patas, se rastejam. Então são várias características que eles juntam para classificar um determinado grupo, dando origem à filogenia, às árvores filogenéticas. Então se baseiam em estudos morfológicos, comportamentais e genéticos. Terceira atividade, uma questão da FATEC modificada. No cladograma abaixo estão representadas as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Observando, é correto afirmar que... Então, letra A. Os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas. Bom, a gente tem aqui os lagartos, os crocodilos e as tartarugas. Porém, ele não é tão próximo dos dois, ele é mais próximo dos crocodilos do que das tartarugas, pois a partir do momento que surgiu essa ramificação aqui, uma característica que deu origem às tartarugas, essa característica ficou com as tartarugas e levou para o restante dos 3 grupos aqui. Porém, quando surgiu a característica do lagarto, não foi compartilhada com as tartarugas, e sim com os crocodilos. Então, os lagartos são mais próximos dos crocodilos do que das tartarugas. Essa questão não está certa. Letra B. As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Então, temos aqui os mamíferos, as tartarugas e as aves. Surgiu aqui uma característica que deu origem aos mamíferos e a todos esses animais. Porém, quando surgiu aqui uma característica que deu origem às tartarugas, não foi compartilhado com os mamíferos. Então, as tartarugas são mais próximas evolutivamente das aves do que dos mamíferos. Então, está errada também, letra C. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo. Temos aqui os peixes e os anfíbios. Eles compartilham sim um ancestral único, que é um ancestral que deu origem, que compartilha-se também com todos os outros animais, porém não é exclusivo deles, porque todos os animais pegou característica desse ancestral comum. Então, letra D, as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos. Sim, temos aqui as aves e os crocodilos, e as aves é o grupo mais próximo, sim, dos crocodilos, porque eles compartilham a mesma característica, evolutiva. Então, letra D é a resposta correta. Quarta atividade, observe a figura abaixo e responda o que se pede. Então, temos aqui uma árvore filogenética, um ancestral comum, deu origem a várias ramificações. Letra A. Qual das espécies ou grupo mostrado tem características mais próximas ao artrópode?
Então aqui temos o artrópode. E qual que é o grupo, né, que tem características mais próximas? São, no caso aqui, as minhocas, pois eles compartilham dessa ramificação que deu origem aqui aos dois grupos. Então, eles compartilham de características, né? Então, resposta certa, as minhocas, que são do grupo dos anelídeos. Letra B. Qual das espécies ou linhagem representadas no desenho separou-se primeiro das demais? Então, a primeira espécie que nós temos aqui são as esponjas, né, que se separou, que foi o primeiro grupo, né, que surgiu aqui do ancestral comum. Então, a resposta seriam as esponjas que fazem parte dos poríferos. Letra C. Cite a espécie que apresenta um grau de parentesco mais próximo à cobra. Bom, aqui no diagrama temos a cobra e o grupo que tem um grau de parentesco mais próximo, no caso, são aqui as estrelas do mar, pois surgiu aqui uma característica, né, que deu uma ramificação com as estrelas do mar e a cobra compartilha dessas características. Então, são o grupo, né, dos equinodermos, das estrelas do mar. Então foi isso, pessoal, as questões dessa semana. Não se esqueçam de se inscrever no canal do Conecta Bio, deixar o seu joinha e qualquer dúvida podem deixar nos comentários, mandar no nosso e-mail ensinobioonline@gmail.com, certo? Então até semana que vem para mais correções.